vocês, tá? Tá explícito. Estou gravando, então. Boa noite. Então, o nosso assunto hoje é elasticidade. Seu conceito, nós vamos ver no âmbito elasticidade preço da demanda de um bem, elasticidade preço cruzado da demanda, tá? Elasticidade renda da demanda e elasticidade preço da oferta. Então, são quatro assuntos importantes para vermos o que é elasticidade. Ora, nada mais é que uma alteração percentual em uma variável dada uma variação percentual em outra variável, claro que mantendo as outras ceteris paribus. Ou seja, lembram da demanda? Quais as variáveis que afetam a demanda? Ora, gosto, preço, preço do substituto, preço do complementar, lembra? Lembra disso? Também aqui, essas outras variáveis vão manter-se constante. Então, o que é elasticidade? Elasticidade é uma sensibilidade, então, é uma resposta em reação de uma variável em face da mudança de outra variável. Vamos explicar melhor, tá? Ora, na elasticidade preço da demanda, nós vamos falar no eixo da demanda, tá? Só vamos ver a demanda aqui. Vamos deixar a oferta para lá. Ora, elasticidade de preço da demanda é a variação percentual nas quantidades demandadas, dada uma variação percentual nos preços, tá? Outro mantendo ceteris paribus. O que é ceteris paribus? Lembram que as outras variáveis mantêm-se constantes, ou seja, não pode entrar na análise, senão nós erramos na análise. Elasticidade renda da demanda. Então, a variação percentual na quantidade demandada de um bem qualquer, de um serviço, tá? Sobre a variação da renda. Ó, lá em cima, no preço da demanda, é a variação percentual da quantidade demandada sobre o preço dela. E a variação da renda é a variação percentual das quantidades, né? Sobre a variação percentual da renda do consumidor, daquele que deseja consumir, tá? Ora, dobrou aqui os slides, depois vocês apagam, tá? Ora, essa variável, então, essas variáveis que nos são dadas, nada mais é que as variáveis importantes. Olha só. Depois, elasticidade de preço cruzado. Nós vamos cruzar dois bens, X e Y, e fazer a elasticidade entre um e o outro. Ou seja, pegamos a quantidade demandada de um com a variação do preço do outro bem. Isso quer dizer cruzado. Por que cruzado? Nós pegamos bem X, vimos a variação da quantidade demandada sobre o bem Y, que é a variação das quantidades, as variações dos preços do bem Y. Tá? Esquecemos a variação das quantidades do bem Y. Só vamos trabalhar com variação das quantidades de X e variações das quantidades de Y. Dois bens, por isso que ela é cruzada. E elasticidade de preço da oferta, que nada mais é que a variação da oferta, das quantidades ofertadas, pelas variações dos preços dos bens. Tá? Bom, aqui nós vamos ver aqui no slide. Todo mundo está vendo o slide? Ora, então, o que é variação percentual na quantidade demandada, dado uma variação percentual no preço do bem? Ó, mede, então, a sensibilidade ou a resposta dos consumidores, tá? Quando ocorre uma variação no preço de um bem ou serviço. Então, aqui, ó, ele vai dar, a elasticidade é dada pela letra E. Elasticidade, preço da demanda. Cada um vai ter um nomezinho, tá vendo? Preço da demanda. Então, é a variação... Oi? Repete. A variação das quantidades, a variação percentual das quantidades demandadas sobre a variação dos preços. Só que essa fórmula aqui se desenvolve nessas aqui, ó, tá? Como é que você vai ver a variação? Ora, você vai pegar a quantidade final menos a inicial sobre a inicial. Já dá um percentual aqui, por quê? Tu está pegando uma parte do todo e dividindo pelo todo, né?
O todo teu é a quantidade original, o inicial, que é o QO, sobre menos Q1 menos QO sobre QO. Tu já está vendo um percentual dessa parte que variou. E o preço também, preço final sobre menos preço inicial sobre preço inicial, tá? Ou você pode desmembrar isso aqui também sobre quantidade. Ó. Se um está dividindo, o outro vai multiplicando, né? Ó, multiplica cruzado, que vai dar a mesma coisa também no seu cálculo. Tá? Isso é matemática. Ok? Então, vamos lá. Olha só, elasticidade, preço da demanda. A elasticidade de preço da demanda é igual a P, ao preço do bem, né? Sobre quantidade demandada, que multiplica a variação das quantidades demandadas sobre a variação do preço. Ora, você tem que ter um preço inicial e um final, igualzinho à curva lá, né? Que você tem que saber o ponto de equilíbrio. Para achar a reta, você tem que achar um preço maior, um preço menor, tá? Ah, quem que não está? A Luana? Não está vendo os slides? Vamos de novo. Parou. Parar a apresentação. Eu vou continuar de novo. Peraí. Ó. Porque Luana agora está enxergando? Boa. Todo mundo enxergando? Não está enxergando, tem que me falar, senão eu continuo, tá? Então, aqui, ó, tá vendo a variação aqui, ó? Quantidades demandadas, quantidade, elasticidade do preço da demanda é igual preço sobre as quantidades de quantidade demandada, que essa aqui sempre é maior que zero, tá? X vezes variação das quantidades demandadas sobre a variação do preço, que pode ser menor que zero, tá? Os preços podem ser menor que zero. Então, a elasticidade do preço da demanda é sempre negativa, tá? Vai ser sempre negativa. Seu valor é expresso em um módulo. O que é módulo? Ora, se eu tenho menos 5, o módulo de menos 5 é 5, tá? Se eu tenho 5, o módulo de 5 é 5. Então, aqui a elasticidade também é modular. Se eu achar menos 1,5, é igual modular dele, a elasticidade do preço da demanda, modular é 1,5 negativo. Um módulo, você acha 1,5. Dá negativo, você faz modular, vai dar positivo. Só aqui na elasticidade do preço da demanda, tá? E na oferta que nós vamos ver depois. Aqui um exemplo, ó. Elasticidade de preço da demanda. Exemplo, calcule a elasticidade de preço da demanda em um ponto específico da curva. Ó, P0 e P1. Ora, o que eu vou fazer? Ó, preço inicial 20, o P0, ó, P0 20, preço inicial 20, quantidades 30, né? Preço final 16, quantidades 39. O que eu faço? Já sei os dados que eu tenho, agora eu vou fazer as variações, né? Quais são as variações? Ó, posso fazer separado ou posso fazer tudo junto. Aqui ele fez separado, ele fez os preços primeiro, variações dos preços, que é P1 menos P0, que é 16 menos 20 sobre 20, que vai dar menos 0,2, ou igual 20%. Modular, só que tu anota 20%. Tu vai usar ele aqui, ó, menos 0,2, tá? Esqueceu de botar o menos aqui, ó. Tá? Ó, tá. Olha lá, e a outra variação das quantidades. Só que você sabe que a elasticidade, preço da demanda, é as variações de quantidade, variações percentuais das quantidades sobre variações percentuais do preço. Só que ele fez separado. Variações das quantidades sobre quantidade, quantidade 1 menos quantidade 0, ou inicial, final menos inicial sobre o quê? Sobre inicial.
39 menos 30 sobre 30, 0,3. Aqui deu positivo, ó, 30%. Então, 30% sobre menos 20 vai dar o quê? Menos 1,5. Modular. Agora, elasticidade do preço da demanda modular, 1,5. Então, quer dizer, o que é isso? Quer dizer que uma queda de 20% no preço das quantidades demandadas aumenta 1,5 vezes ou 20% a mais dos 30, né? 20 vezes os 20, ou seja, 30%, tá? 1,5 deu elasticidade preço da demanda. Ficou claro isso? Bom, vamos fazer os exercícios. Ele é elasticidade preço da demanda. Então, a elasticidade preço da demanda ela pode ser elástica, que é o caso que nós vimos, tá? Inelástica e elasticidade unitária. Ora, bem simples, né? Ora, quando é elástico, o EPD, que é a elasticidade preço da demanda, for maior que 1. Então, como nós fizemos lá menos 1,5 modular e é 1,5, ela é maior que 1. Então, aquela elasticidade aquela demanda elástica do preço da demanda é demanda elástica. Quer dizer, uma variação corresponde a uma variação também em proporções na quantidade consumida, tá? Ora, significa que, dado uma variação percentual, por exemplo, em 10% no preço, a quantidade demandada varia em sentido contrário, em 15%, ou seja, 50% a mais, ceteris paribus. Isso revela o quê? A quantidade é bastante sensível à variação do seu preço. Quando nós temos uma elasticidade sensível, nós vamos saber que ela é elástica. Inelástica. Agora, a demanda inelástica ou elasticidade menor que 1, nós vamos ver que ela não sofre tanta quanto quando a demanda é elástica. Quando a demanda é inelástica, tanto faz a variação do preço, não sobe tanto quanto a variação dos preços às quantidades demandadas, tá? Ora, nós vamos ver que, os casos, os consumidores são pouco sensíveis às variações de preço. Uma variação de, por exemplo, 10% no preço leva a uma variação da demanda deste bem de apenas 4%. Não é igual a elástica, que afeta, que tem uma variação maior, né? Olha só, e elástica unitária é quando o EPD, que é a elasticidade do preço da demanda, é igual a 1. Ou menos 1, que é modular, né? Menos 1. Ou seja, o preço aumenta em 10%, a quantidade cai também em 10%. Vira a relação inversa, as quantidades, né? Demandado. Isso aí é elasticidade do preço da demanda. Então, a elasticidade do preço da demanda pode ser elástica, inelástica e unitária. Ok? Bom, vamos lá. Elasticidade do preço da demanda. Ele deu um exercício aqui, ó. O exemplo nós vamos ver depois no final, tá? Ou agora, se vocês quiserem. Seja a elasticidade do preço da demanda dos bens A e B, tá? Elasticidade do preço da demanda de A é igual a menos 2. E elasticidade do preço da demanda de B, menos 0,8. Mesmo nesses casos, supondo que o consumo dos dois bens é independente, tá? O bem A apresenta uma demanda mais elástica, enquanto que o bem B, representa um menos elástico, porque é 0,8 positivo, né? 8%. Enquanto o outro é 20%, esse é 8%, tá? Nós vamos ver lá, ó. A B, pois um aumento de 10% no preço de ambos, levaria uma queda de 20% na quantidade demandada do bem A e de apenas 8% no bem B. Condições ceteris paribus, ou seja, os consumidores são mais sensíveis e reagem mais às variações dos preços de A do que de B. Isso que é a elasticidade, tá? Depois, a elasticidade, preço da demanda. Fatores que afetam essa elasticidade. Disponibilidade dos bens substitutos, tá? Se nós temos muitos bens substitutos,
ela é menos elástica. Elasticidades dos bens, essencialidade do bem. Se o bem é essencial, não há tanta sensibilidade, ou seja, não há muita elasticidade, tá? Ela é, às vezes, negativa ou inelástica, né? Importância relativa ao bem no orçamento do consumidor. Se você deseja muito aquele bem, se você é acostumado a consumir aquele, claro que vai afetar. É mais elástico ou menos elástico. Se você não gosta do bem, ela é menos elástica. Se você gosta do bem, com o seu orçamento, você... E a linha do tempo, horizontal, tá? Ela vai afetar também a elasticidade. Bem, disponibilidade dos bens substitutos. Quanto mais bens substitutos existirem para aquele bem, mais elástica a demanda, tá? Exemplo, elasticidade da Guaraná em relação aos refrigerantes, tá? Se o refrigerante, o Guaraná aumenta de preço, claro que vai consumir mais os outros. Então, ela vai ter uma elasticidade maior. Depois, a essencialidade do bem. Quanto mais essencial, mais inelástica é, ou seja, você não vai afetar muito a sua sensibilidade. Por exemplo, sal, açúcar, o remédio de pressão que você toma, tanto faz aumentar que você vai ter que comprar mesmo, tá? Depois, elasticidade do preço da demanda, importância relativa ao bem no orçamento, tá? Quanto maior o peso no orçamento, ou seja, o combustível, mais elástica é, né? Afeta, o combustível afeta. Tanto é que agora está baixo, né? E a gente está tendo um consumo maior, né? Então, a importância relativa, o peso do bem no orçamento é dado pela proporção da quanto o consumidor gasta no bem, em relação à sua despesa total, tá? Se você gosta de comer caviar, claro que um aumento dele, você vai afetar também o seu consumo, né? O consumidor é muito afetado por alterações nos preços, quanto mais gasto com o produto, dentro de sua cesta de consumo. O que é a cesta de consumo? É aquilo que você consome normalmente. Elasticidade da carne em relação ao fósforo. Claro que a carne pesa muito mais no orçamento do que o fósforo que você compra. E horizonte do tempo, ou seja, quanto maior o horizonte do tempo, ou quanto maior período de observação, é mais elástica a demanda também, tá? Bom, aqui nós fizemos um exemplo, né? Preço, ó, preços e demanda, quantidade demandada, lá embaixo, a quantidade, preço e quantidade. E eixo Y, preço. Eixo X, Y. X, demanda, quantidade. Então, aqui no ponto A, ela é unitária, no ponto B, ela é maior que 1, elástica, e no ponto C, inelástica. Tá? Aqui, olha só uma particularidade. Inclinação acentuada na curva da demanda. Tá? O que acontece? Uma insensível aos preços, ou seja, quanto mais próximo, paralelo ao eixo Y, tá? Ele é mais insensível, ou seja, inelástico. Quanto mais sensível ele é, mais inclinado ou paralelo ao eixo X. Ele é sensível aos preços elásticos. Então, aqui é quase inelástico, né? Quando ele é perfeitamente paralelo ao eixo X, Y, ele é sensível, inelástico, totalmente inelástico, tá? Ora, e quando ele é paralelo ao eixo X, ele é elástico, sensibilidade maior. Aqui, olha só, elasticidade zero, porque qualquer variação nas quantidades, não tem variação nas quantidades, mas tem variação nos preços. Então, qualquer número dividido por zero é zero, né? É o próprio número, né? Ou não? Perfeitamente inelástico, ou seja, uma variação nas quantidades, que não tem, é zero, né? O que acontece? Variação dos preços tem, então, zero dividido por um número é o quê? É zero, tá? E, ao inverso, inclinação zero. Nós vamos ver que é perfeitamente elástico, ó.
variação nos preços não tem, né? Sempre mantém, e as variações na quantidade tem. Agora, ó, não tem nos preços um número dividido por zero, ó. Então, quantidades, variações de quantidades sobre variações de preço. Então, um número zero dividido por um número é indeterminado, né? Então, quando ele é indeterminado, o que acontece? É perfeitamente elástico, tá? Mercados perfeitamente competitivos. Bom, essa relação da elasticidade em relação às receitas totais. O que é a receita total? É o teu preço unitário vezes as quantidades vendidas ou compradas, né? O que quer dizer? A receita total é igual P vezes Q, que é o preço vezes a quantidade. Se você produz um item, qualquer carro, você produz 100 carros por mês e vende a um preço de 30, de 40, 50 mil, claro que você multiplica os 100 vezes 50 mil, né? Que vai dar 5 milhões, né? O que pode acontecer com a receita total quando varia o preço de um bem? Ó, aí sim nós vamos ver. Tá? Essa complicação nós vamos ver quando? Ora, atenção aqui, ó. Se a elasticidade do preço da demanda for elástica, nós vamos ter duas possibilidades, tá? Ora, as variações dos preços, as variações de quantidade for maior que as variações de preço, nós vamos ter na receita total, segue o sentido das quantidades, tá? Se ela for elástica, segue o sentido das quantidades, tá? Preponderando a variação das quantidades sobre as variações dos preços. Ou seja, se eu aumento o preço do bem, a quantidade demandada cai, ó, a quantidade demandada cai. Tem gente entrando ainda. As quantidades demandadas caem e a receita total diminui, tá? Se aumenta, se o preço da mercadoria ou do bem cair, as quantidades demandadas aumentam, tá? E a receita total aumenta. Então, acompanha quem? Acompanha as quantidades. Ó. A receita total acompanha as quantidades, tá vendo? Ó, o preço aumenta, quantidade demandada cairá e a receita total também cairá, tá? Se o preço cair, quantidade aumentará e a receita total também aumenta. Outra situação. Se a elasticidade de preço da demanda for inelástica, ou seja, variações percentuais das quantidades demandadas menor que as variações percentuais do preço, nós vamos ter duas hipóteses também na receita total. Vai seguir o sentido do preço, prepondera a variação do preço. Ou seja, se o preço aumenta, quantidade demandada cai e a receita total aumenta. Se o preço cair, a quantidade demandada aumenta e a receita total cairá. Viu que acompanha o quê? O preço. Ó. O preço aumenta, receita total aumenta. Preço cai, receita total cairá. E depois, se ela for unitária, claro que vai ser, tanto faz aumentar como cair, permanece constante a renda total, tá? A receita total. Bem, isso quer dizer o quê? Ora, a relação entre receita total do vendedor ou dispêndio total do consumidor e elasticidade de preço da demanda. Conclusão, demanda elástica é vantajoso aumentar o preço ou diminuir a produção, até onde a elasticidade de preço da demanda for igual a -1. Pois, embora a quantidade caia, o aumento do preço mais que compensa a queda da quantidade. E a RT, que é a receita total, aumenta. Lembra que é inelástico, acompanha o quê? A inelástico acompanha o preço, certo? Ó, aumenta o preço, aumenta a receita total. Um exemplo disso, produtos agrícolas, principalmente os essenciais,
Se o aumento do preço for muito elevado, pode acabar caindo no ramo elástico da demanda, e assim gerando a queda da receita total. Tá? Depois, elasticidade. Agora, elasticidade preço cruzado da demanda. Nós vamos fazer agora sempre em relação ao quê? A dois bens, A e B, X, Y, C e D e etc. Por que isso, professor? Porque nas variações percentuais das quantidades demandadas, dada uma variação percentual no preço de outro bem, mantendo condições ceteris paribus, nós vamos entender que, se ele for maior que zero, A e B são substitutos. Tá? Aumento do preço de Y, aumenta o consumo de X. E se a elasticidade de preço da demanda entre A e B, preço cruzado da demanda entre A e B, for menor que zero, A e B são complementares. Tá? Porque um aumento do preço de Y diminui o consumo de X. Essa é a relação importante que vocês têm que entender. Ó, elasticidade renda, agora, né? Elasticidade, o quê? Preço cruzado. Se for A e B substitutos, a elasticidade preço cruzado de preço da demanda, preço cruzado da demanda entre A e B, maior que zero, nós temos bens substitutos, ou seja, um substitui o outro. E elasticidade de preço da demanda de A e B menor que zero, nós temos complementares, ou seja, um consumo depende do outro. Consumindo um, depende do consumo do outro também. Tá? Agora, elasticidade renda da demanda. Variação percentual das quantidades demandadas, dado a variação percentual da renda do consumidor. Também nós temos essa fórmula aqui, ó. Elasticidade renda da demanda, que é dada por isso, não é modular aqui, tá? Só é modular na elasticidade preço da demanda. Aqui nós temos a elasticidade renda da demanda. Tá? Então, é renda sobre quantidade, variação da quantidade sobre variação da renda. Quando a elasticidade renda da demanda for maior que 1, nós estamos falando que é o bem superior ou de luxo. Tá? Cada uma variação da renda, o consumo varia mais que o proporcionalmente. Quando a elasticidade renda da demanda for menor que 0, é um bem normal. Tá? O consumo aumenta quando a renda aumenta. E depois nós vamos ter menor que 0, bem inferior. A demanda cai quando a renda aumenta. E bem, elasticidade de renda da demanda igual a 0, o bem de consumo é saciado. Variação da renda não altera o consumo do bem. Por quê? É bem essencial o arroz, feijão, açúcar, sal, que não adianta você não consome mais. Por quê? Porque você não precisa consumir mais, é aquela quantidade normal. E depois, essa elasticidade renda da demanda, ela é normalmente a elasticidade renda da demanda de um produto manufaturado, por exemplo. O que é os manufaturados? São aqueles iPhone, iPad, computador, notebook, iPad, tá? São bens manufaturados. É superior à elasticidade de renda dos produtos básicos, como alimento. Mais elevada a renda, maior o consumo de manufaturado, carro, eletrônicos, etc. Em relação aos alimentos, você come menos, você gasta mais seu dinheiro com produtos supérfluos, e a quantidade de alimento você não come muito, né, que é para não engordar. Depois, elasticidade de preço da oferta. Lembra da elasticidade de preço da demanda? Aqui a elasticidade de preço da oferta vai ser quase igual, só que agora a variação da elasticidade, a sigla, a variação percentual da quantidade ofertada, dado uma variação percentual do preço. A fórmula é essa, tá? Você pode fazer a variação das quantidades sobre a variação dos preços, que, ao descobrir que é maior que 1, o bem ofertado é elástico, e menor que 1, bem ofertado inelástico, e igual a 1, bem ofertado, ou elasticidade de preço-oferta unitário. Tá? Aqui nós temos também 3 curvas
de oferta, tá? Que a elasticidade é 1, igual a 1 aqui no meio, e aqui, ó, pode ver que no meio ela está pegando quase no vértice do XY. Então, para qualquer variação do preço, corresponde à variação nas quantidades, tá? Ou seja, o bem, elasticidade de preço da oferta maior que 1, bem de oferta elástico. Bem menor, elasticidade de preço da oferta menor que 1, igual a bem de oferta inelástico. Elasticidade de preço da oferta igual a 1, elasticidade de preço da oferta unitária. Corrente estruturalista da inflação, tá? A oferta dos produtos agrícolas seria inelástica a estímulos de preço, em virtude da baixa produtividade da agricultura, provocada pela estrutura agrária. O que é a estrutura agrária? Estradas, pontes, etc., transporte, tudo isso estrutural, né? Não responderia ao aumento da demanda de alimentos, aumentando assim os custos de produção e, em consequente, repasse aos preços dos produtos. Aumento dos custos da produção, claro que é o repasse automaticamente para os preços dos produtos. Bom, elasticidade, exemplo na microeconomia. Elasticidade de preço cruzado da demanda, variação percentual, tá? Da variação percentual nas quantidades demandadas, só a variação do preço. Parece que está repetindo, né? Não podemos apagar isso aqui, tá? Esses slides. Repetiu o que nós já vimos. Pronto. Isso é o tema da elasticidade, que vocês devem entender. Alguma pergunta? Dobrou aqui, tá? Dos slides, eu não sei porque eu copiei, deve ter. Vamos apagar isso. Atenção. Até aqui tem uns em cima aqui que também são bem curtinha a nossa aula de hoje. Pronto. Vamos salvar. Atenção, alguma coisa? Bom, agora é o seguinte. Vocês podem se utilizar também, eu abri um Excel aqui, ó. Vou compartilhar aí com vocês. Atenção, o Excel. Vou para vocês trabalharem no Excel. Vou interromper a nossa apresentação lá. Vou apresentar o Excel para vocês. Olha lá. Olha só aqui. Aqui nós estamos ponto A, B, C e D. Vamos diminuir isso aqui. 8, 2, 2, 8, 20, né? Olha só. Todo mundo vendo? Então, todo mundo está vendo? Bom, aqui, ó, nós temos variações, ó, renda. Então, o que nós vamos pedir aqui? Elasticidade da renda, né? Da demanda. Elasticidade de renda da demanda. Olha só o que nós vamos fazer. Eu peço para vocês, letra A B. Eu quero saber essa elasticidade aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Ó, eu tenho quantidade inicial, quanto? Quantidade inicial, 5, quantidade final, 10. Renda total, 20, 8, e depois 20. Quanto eu tenho? Olha só.
Já fiz a conta aqui, já achei 1, já achei 15. E a elasticidade modular 0,67. Ou bens menor que 0, menor que 1, bens inferiores, né? Ou bem normal, né? Ó, menor que 1. É diferente da elasticidade, da demanda, né? Lembra que a elasticidade, demanda da renda lá, nós vimos que é maior que 1, bem supérfluo. Menor que 1, bens normais até 1. Menor, bem normal de 0 a 1, né? 0 a 1, bem normal. Ó. Aqui nós temos bem normal. Bem normal. Por quê? A elasticidade é 0,67 ou 67%, tá? Por cento, ó. Ó, 67. Nesse item, daqui para cá, ó, você fez de A para B. Você pode fazer de B para C e assim sucessivamente, tá? Ok? Você pode fazer uma tabelinha, tá? No Excel e se utilizar para fazer o cálculo. Ó, tabelas, ó, elasticidade cruzada, tá? Entre hambúrguer e cachorro-quente. Você pega as quantidades de um sobre os preços, variações do preço de outro. Você pode fazer elasticidade cruzada, tá? Elasticidade cruzada aqui. Da demanda. Ok? Ó, se eu tenho aqui hambúrguer, XY. Cadê o meu X e meu Y? X é hambúrguer, Y é cachorro-quente. Ó, quantidade de X inicial, 60, quantidade de X final, 80. Preço do Y agora, ó. O Y, qual que é o Y? O X, ó. O X é cachorro-quente, né? Ó. X, cachorro-quente. Preço. Preço do cachorro-quente, ó. Depois e antes e depois. Você pega inicial e final de um com o preço do outro. Você vai achar o que são bens substitutos. Foi maior que menor, menor que um, né? Ó, menor que um, bem substituto. Dúvida? Podemos parar de gravar?